O frio cortante foi o primeiro a saudá-la, antes mesmo que seus olhos se abrissem. Hannah havia aprendido a ignorá-lo, como ignorava a dor constante nos músculos ou o zumbido distante em seus ouvidos. Um resquício da última explosão forte, ou talvez apenas o eco da exaustão crônica. Nem um segundo a mais do que o necessário no calor ilusório do sono. Abriu os olhos, não por curiosidade, mas por imperiosa necessidade, e a penumbra cinzenta do abrigo improvisado revelou-se. Era um buraco úmido e escuro sob os escombros de um prédio antigo. Seu teto rachado, uma teia de concreto e vergalhões retorcidos, filtrando o ar pesado e o cheiro de mofo e poeira antiga. A disciplina era sua única companheira, forjada em um mundo onde a negligência significava a morte. Sentou-se, os músculos queixando-se, mas obedientes. Não havia tempo para luxos, como espreguiçar-se preguiçosamente. Seus movimentos eram calculados, uma sequência ensaiada de alongamentos que aqueciam o corpo e testavam a flexibilidade. Cada movimento era deliberado, cada respiração, uma contagem. A manutenção do corpo era tão vital quanto a manutenção do fuzil ao seu lado. Uma máquina enferrujada não funciona. Um corpo rígido falha quando mais se precisa. Depois, a água. Um gole medido de seu cantil, úmido e metálico na boca. Não havia muito, nunca havia. Um pedaço de ração compactada, sem sabor, mas com a energia necessária para as próximas horas. Mastigava lentamente, sentindo a textura granulosa, a mente já mapeando as tarefas do dia. Não havia espaço para lembranças vazias, para saudades que não alimentavam a sobrevivência. Havia um tempo em que os dias começavam com um café quente e risadas, mas aquele tempo era agora uma cicatriz quase invisível na paisagem da memória, ofuscada por cicatrizes maiores e mais urgentes. O fuzil, seu companheiro mais leal, estava apoiado ao lado. Uma AK-47 surrada, mas bem cuidada, suas marcas de uso contavam histórias que Hannah se esforçava para não reviver. Com movimentos suaves e precisos, ela checou cada parte: o carregador, o cano, o mecanismo de disparo. Limpou uma mancha de fuligem quase invisível com um pedaço de pano. Era uma extensão de seu corpo, uma ferramenta, uma extensão de sua vontade de sobreviver. Nunca o deixava. Nunca. O silêncio era quase palpável no abrigo, quebrado apenas pelo chiado distante do vento, assobiando entre as ruínas lá fora. Era um silêncio traiçoeiro, um lençol que cobria perigos ocultos. Qualquer som, por mais ínfimo que fosse, era um alarme em potencial. A audição de Hannah era aguçada, seus nervos um fio esticado. Quando a primeira fresta de luz cinzenta começou a se esgueirar pelas fendas do teto, um sinal de que o sol empoeirado daquele mundo ferido estava tentando surgir, Hannah já estava pronta. Totalmente vestida com suas roupas escuras e desgastadas, botas amarradas com força, faca embainhada na coxa, mochila leve nas costas, rastejou até a pequena abertura, cuidadosamente camuflada com pedaços de entulho e arame farpado. Seus olhos, acostumados à escuridão, varreram a paisagem exterior. Lá fora, a cidade era um túmulo de concreto e metal retorcido. Edifícios esventrados abriam suas entranhas para o céu poluído, seus andares vazios como órbitas oculares de um gigante cego. Cicatrizes de batalhas antigas cobriam o asfalto rachado, buracos de morteiros e projéteis de artilharia, agora preenchidos por lixo e ervas daninhas mutantes. Não havia pássaros, apenas o vento uivando através dos esqueletos dos arranha-céus, levando consigo a poeira e o cheiro de desolação. Uma paisagem de vigília constante. Hannah respirou fundo, o ar frio e seco enchendo seus pulmões. Mais um dia. Mais uma vez, ela havia cumprido a primeira e mais importante etapa. Cada novo dia era uma repetição do anterior, uma prova de sua resiliência, sua teimosia em existir. A disciplina de Hannah não era uma escolha.
mas a única promessa que ela podia fazer a si mesma neste mundo despedaçado. E ela estava pronta para cumpri-la um passo de cada vez, através do caos. As trincheiras eram veias abertas na terra, cicatrizes profundas na paisagem outrora verdejante. Ali, onde o céu era uma promessa distante e o horizonte uma ameaça constante, a farda não era apenas um vestuário, mas uma segunda pele, uma armadura que tentava ocultar a fragilidade que pulsava por baixo. Uniformes manchados de lama e esperança gasta, camuflagem não só contra o inimigo, mas contra a memória de quem se era antes ou de quem se desejava voltar a ser. A guerra impunha uma máscara de ferro nos semblantes, uma expressão pétrea que dizia: esqueça quem você era, agora você é um soldado. Mas bastava um momento de silêncio, uma breve trégua entre os estampidos e os gritos, para que a máscara se dissolvesse como névoa ao sol. No frio cortante, no cheiro acre da pólvora e do suor, no murmúrio distante do vento que parecia lamentar perdas passadas, os fantasmas do passado civil e os vislumbres de um futuro sonhado espreitavam. Eram lembranças vívidas que se infiltravam pelas rachaduras da couraça, revelando os rostos além das fardas. Ali, no canto escuro, um jovem chamado Pedro, de não mais que 18 anos, com o olhar fixo no vazio, não via a parede úmida da trincheira, mas o pomar de mangueiras da fazenda de seus pais, no interior de Minas. Sentia o cheiro doce das frutas maduras e o abraço apertado da mãe, enquanto o sabor do café coado na hora e do pão de queijo quentinho parecia dançar em sua memória. Os estampidos da artilharia, por um instante, eram os rojões das festas juninas e o lamento dos feridos, o choro de seu irmãozinho caçula que ele prometera ensinar a pescar. Ele não era apenas um atirador, mas um filho, um irmão, um sonhador de dias simples roubados pela voragem do conflito. Mais adiante, o sargento Silva, homem de seus 40 anos e de barba rala, passava a mão calejada por uma fotografia amassada, quase desbotada, que tirara do bolso da farda. Eram seus 3 filhos pequenos, sorrindo torto para a câmera, a esposa ao lado, com aquele olhar que só ela tinha. A cada bomba que caía, a cada rajada de metralhadora, não era apenas sua vida que corria risco, mas a promessa silenciosa de um futuro que talvez não chegasse para ele, mas que ele jurara preservar para eles. Ele não era apenas um comandante que dava ordens, mas um pai, um marido, um pilar que lutava não por ideais abstratos, mas pela sobrevivência do amor que construíra. Eram rostos de todas as idades, de todas as origens sociais, de todos os cantos do país. O estudante de Direito do Rio, que antes discutia filosofia em mesas de bar, agora debatia a melhor estratégia de flanco com um ex-lavrador do Nordeste. O músico do Sul, cujos dedos antes dedilhavam acordes de samba, agora tremia enquanto apertava o gatilho. Cada um guardava seu relicário de memórias, a dança de um baile, a voz de uma amada, o gol de um time, o cheiro de um livro novo, o murmúrio da chuva na telha. Pequenos fragmentos de vida que davam sentido à insensatez da guerra, à dor e ao medo que se agigantavam a cada aurora. Naquele inferno, a humanidade não era um luxo, mas uma âncora, um cigarro compartilhado, um sorriso forçado que escondia o terror, uma piada de mau gosto que arrancava risos roucos. Momentos efêmeros em que a farda caía e o homem se revelava cru e vulnerável. Um mero mortal que ansiava por um abraço, por uma refeição quente, por uma noite de sono sem o som de explosões. A farda, antes um símbolo de unidade, tornava-se também um invólucro para a dor, para os medos não ditos, para as cicatrizes que jamais apareceriam na pele, mas que marcariam a alma para sempre. Eles lutavam não apenas pela pátria ou pelas ordens que vinham de cima, mas pela chance de despir aquela farda, sim, mas principalmente pela chance de se reencontrar, de resgatar o rosto que a guerra tentava ofuscar. Eram rostos de filhos, pais, irmãos,
amantes. Rostos que sorriam nas fotografias empoeiradas, que se despediam em estações de trem, que prometiam voltar. A guerra os moldava, os enrijecia, mas não podia apagar a essência, o rastro de humanidade que cada um carregava consigo. Histórias que as trincheiras escondiam, mas que o tempo, um dia, haveria de revelar. Rostos que clamavam por serem lembrados, não apenas como soldados, mas como os homens que foram antes e durante, além das fardas. O odor metálico e doce do sangue era uma constante, um perfume mórbido que impregnava o tecido das tendas, as bandagens sujas e, invariavelmente, as próprias narinas do Dr. Elias. Ele não se lembrava da última vez que dormira por mais de 3 horas ininterruptas, ou que comera uma refeição que não fosse apressada e insípida. Seus olhos, antes azuis e vivos, agora eram fendas vermelhas e cansadas, emolduradas por olheiras profundas que contavam uma história silenciosa de dias e noites sem fim, passados entre os gemidos abafados e os murmúrios de esperança e desespero. A enfermaria de campanha era uma colcha de retalhos de lona e tábuas de madeira, iluminada por lampiões a querosene que lançavam sombras dançantes e fantasmagóricas sobre os rostos pálidos dos feridos. Lá fora, o rugido distante da artilharia era um lembrete constante da insanidade que os cercava. Um pulso regular que ritmava a chegada ininterrupta de mais corpos dilacerados. Elias operava com uma precisão quase mecânica, suas mãos dançando com uma familiaridade assustadora sobre ferimentos que a cada dia se tornavam mais grotescos e complexos. Fragmentos de metal, estilhaços, perfurações. Cada caso era um enigma sangrento a ser resolvido com recursos mínimos e uma fé inabalável. Naquele momento, ele debruçava-se sobre um jovem, não mais que um menino, com um ferimento à bala na região abdominal. O rosto do rapaz era coberto por uma fina camada de suor e pó, os lábios rachados num murmúrio quase inaudível por sua mãe. A maca, um pedaço de lona esticada entre 2 estacas, era o limite de seu mundo. Um auxiliar, um enfermeiro recém-alistado com olhos arregalados de horror, passava os instrumentos. Não havia anestesia geral, apenas a limitada morfina que Elias administrava com parcimônia dolorosa, sabendo que muitos outros precisariam dela. O juramento. Palavras que um dia foram proferidas com solenidade, em um anfiteatro iluminado, cheias de idealismo e a promessa de uma vida dedicada à cura. Eu juro por Apolo médico. Ali, sob a lona empoeirada, entre o cheiro de pus e éter, o juramento de Hipócrates não era proferido, ele era sentido. Era uma promessa sussurrada no coração, um mantra silencioso repetido a cada incisão, a cada sutura, a cada decisão impossível entre a vida e a morte. Não havia testemunhas nem formalidades, apenas a necessidade brutal e urgente de preservar a vida que pulsava fraca sob suas mãos. Bisturi, sussurrou Elias, sua voz rouca. O auxiliar estendeu o instrumento. A lâmina prateada refletiu a luz bruxuleante, um ponto de esperança num universo de trevas. A respiração do menino era superficial, mas ainda ali. Elias ignorou a dor latejante em suas costas, a queimação em seus olhos. Ele se tornou uma extensão do bisturi, dos fórceps, do fio de sutura. Sua mente era um campo de batalha próprio, lutando contra o desespero, contra a exaustão que ameaçava engoli-lo, contra a imagem de seu próprio filho, que o esperava em algum lugar distante, seguro do fronte. Ele não podia falhar. Não podia. As horas se arrastaram, indistinguíveis em meio à escuridão e ao zumbido da concentração. A ferida foi limpa, o sangramento contido, os órgãos danificados, na medida do possível, reparados. No final, com o suor escorrendo pela testa e embaçando sua visão, Elias deu o último nó.
Ele recuou, observando a palidez do rosto do menino, agora um pouco mais relaxado pela sedação. Ele respirava, fraco, mas respirava. Não houve aplausos, nem palavras de agradecimento formal. Apenas um aceno de cabeça do auxiliar, um reconhecimento silencioso do esforço e da vitória momentânea. Elias sentiu um suspiro pesado escapar de seus pulmões, carregado de todo o peso daquela vida e de tantas outras. Ele lavou as mãos em uma bacia com água fria e suja, o sangue manchando a água em um redemoinho sombrio. O juramento de Hipócrates não era uma frase, não era um papel assinado. Era o peso das suas mãos, a agonia das suas escolhas, a determinação em seus olhos cansados. Era cada segundo em que ele escolhia lutar contra a maré da morte, mesmo sabendo que a cada vida salva, talvez 10 outras já tivessem sido perdidas. Naquele teatro de horrores, o juramento de Hipócrates não era proferido. Ele era vivido. Em um silêncio absoluto, a única melodia audível, o pulsar constante da guerra e o tic-tac incessante do tempo roubado. E então, com um último olhar para o menino adormecido, ele se virou para a próxima maca, para a próxima vítima, para o próximo juramento silencioso. A dor era uma constante surda, um ritmo pulsante que se fundia com o crepitar da lenha no fogão rudimentar e o cheiro de ervas medicinais. O soldado abriu os olhos lentamente, a visão embaçada, e tentou decifrar as formas que se moviam em sua penumbra. O teto baixo e enegrecido pela fumaça não era o de um hospital de campanha, nem o de uma base militar. Era um chalé simples, com paredes de taipa e poucas janelas, de onde a luz da tarde espreitava timidamente. Uma figura encurvada, de cabelos grisalhos e rosto vincado por uma vida de sol e trabalho, debruçava-se sobre ele. Suas mãos, grossas e ágeis, limpavam a ferida no ombro do soldado com um pano úmido, aplicando uma pasta de folhas amassadas. Ao seu lado, uma mulher mais jovem, de olhos castanhos e assustados, observava cada movimento da mais velha, pronta para auxiliar. Não havia palavras, apenas o silêncio tenso de quem realiza uma tarefa perigosa sob o peso de uma decisão difícil. Os olhos castanhos e profundos da mais velha vasculhavam-no com uma mistura de apreensão e curiosidade. O soldado sentiu o calor do lenço limpo sobre sua testa e o sabor amargo de um chá de ervas que ela lhe deu a beber. A garganta arranhava. A voz parecia ter sido roubada pela exaustão. Ele apenas conseguiu balbuciar um obrigado quase inaudível. Um sussurro rouco que mal cortou o ar denso. O aceno de cabeça da mulher, seco e breve, foi suficiente. Ele entendeu. Estava em território inimigo, ou ao menos em um território onde a lealdade era um luxo. Ele era um estranho, um homem fardado, um símbolo de tudo o que havia trazido a guerra àquelas terras. A desconfiança pairava no ar como o cheiro forte das ervas, um véu invisível que o separava daquelas duas mulheres. Elas o haviam socorrido, tirado-o da beira da morte no campo enlameado, mas o porquê ainda era um mistério. Era a piedade? Uma antiga tradição de hospitalidade? Ou apenas a relutância em deixar um homem sangrando até a morte, independentemente de seu uniforme? Enquanto a mulher mais jovem, que ele viria a saber se chamar Sofia, substituía o pano molhado em sua testa, seus dedos tocaram levemente a pele dele. Não havia ternura, mas sim uma delicadeza relutante, como quem toca algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. Ele viu o medo em seus olhos, a sombra da fome e do sofrimento que a guerra havia gravado em seus rostos. A cada respiração, uma onda de gratidão tão intensa que quase o sufocou, varria o receio daquele olhar desconfiado. Elas estavam arriscando tudo por ele. Um estranho, um inimigo em potencial. Uma pequena sombra espreitou da soleira da porta. Uma menina, talvez de 5 ou 6 anos, com os cabelos emaranhados e os olhos grandes e curiosos, observava-o de esguelha.
Ela segurava uma boneca de pano surrada e parecia menos amedrontada que as mulheres, mais intrigada. A mais velha, a avó, chamou-a com um aceno de cabeça. A menina hesitou, depois rastejou até a beira da cama improvisada, escondendo-se atrás das pernas da avó, os dedinhos espiando por entre os vincos do avental. O dia virou noite. Um ensopado simples de batatas e ervas foi servido em tigelas de barro. O soldado, ajudado pela avó, mal conseguiu sentar-se. A cada colherada, ele sentia um pingo de vida retornar ao seu corpo. As mulheres comiam em silêncio, os olhos vigilantes, prontos para qualquer movimento brusco. Naquele momento, a fome e a gratidão eram as únicas línguas que ele compreendia. Ele as observava, tentando ler seus pensamentos. Quem é você? De que lado está? As perguntas não ditas pesavam mais que as balas em seu ombro. Foi a avó quem finalmente rompeu o silêncio carregado. Sua voz era rouca, mas firme, sem a doçura da melodia, mas com a resiliência da pedra. "Você está sozinho?" perguntou ela, a pergunta curta e direta, sem rodeios. O soldado engoliu em seco. "Sim", conseguiu dizer, a voz ainda fraca. "Meus companheiros, não sei." A verdade, nua e crua, revelava sua vulnerabilidade. Era um homem perdido, longe de sua unidade, longe de sua bandeira. A desconfiança nos olhos das mulheres não diminuiu, mas algo mais sutil surgiu, um reconhecimento de sua condição de mero sobrevivente. Um zumbido distante rompeu o silêncio da noite, crescendo em intensidade. Era o som inconfundível dos motores de um avião de reconhecimento, ou talvez um bombardeiro. Todos os olhares se voltaram para a janela empoeirada, para o céu estrelado que agora era cortado por uma ameaça invisível. A menina apertou a boneca contra o peito e correu para os braços da mãe. Naquele instante, a desconfiança não desapareceu por completo, mas abriu uma fenda para algo mais. Uma solidariedade silenciosa, um entendimento mútuo de que, independentemente de uniformes ou bandeiras, todos ali eram vítimas da mesma fúria dos céus. O avião passou, o som diminuiu, mas a consciência da guerra nunca se afastou completamente. O soldado, ao ver o terror nos olhos de Sofia e da pequena menina, sentiu seu próprio coração apertar. Ele faria o que fosse preciso para não lhes causar mais mal, para retribuir a gratidão que agora se entranhava em sua alma. Enquanto a noite avançava e o som distante se dissipava, o soldado e a família se viam ligados por um fio tênue de humanidade. Um pacto não verbal, forjado entre olhares de desconfiança e gratidão, sob o espectro onipresente da guerra. O descanso era precário, a segurança, uma ilusão, mas por ora, eles estavam juntos. O crepúsculo abraçava Saint-Pierre com um manto gelado naquela terça-feira. Não era apenas o frio do final de outono que se infiltrava pelas frestas das janelas da auberge do Lion d'Or, mas uma geada muito mais profunda que vinha do coração da aldeia. A notícia havia chegado pela manhã, trazida por um Jacques pálido, o padeiro, que mal conseguiu sussurrar as palavras antes de desabar numa cadeira. "Eles vêm, o Obersturmbannführer Richter. Ele fará uma inspeção. Dona Élise, a matriarca da família Dubois e a alma da pousada, sentiu o sangue gelar nas veias. Obersturmbannführer Klaus Richter." O nome ecoava pelos corredores da mente de todos os habitantes de Saint-Pierre como um mau presságio. Não era um dos oficiais da Wehrmacht, mais complacentes ou ao menos menos ideológicos, que se contentavam em requisitar vinho e batatas. Richter era da SS, uma sombra fria e implacável, conhecido por sua disciplina prussiana e pela maneira como seu olhar gélido parecia perscrutar a alma em busca de qualquer centelha de dissidência. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade febril, mas silenciosa. O filho mais velho de Élise, Antoine, lustrava o balcão do bar com uma intensidade quase violenta, o rosto contraído.
Sua esposa, Marie, supervisionava a limpeza impecável dos quartos que seriam ocupados pelos oficiais alemães, cada pano passado com uma urgência desesperada, como se pudesse esfregar também o medo que se acumulava no ar. Jean-Luc, o neto de 10 anos de Elise, foi instruído a manter-se invisível, brincando em silêncio no fundo do jardim, longe dos olhos de qualquer visita indesejada. Ele, com sua curiosidade infantil e seu espírito livre, era uma preocupação constante para Elise. O jantar foi uma refeição tensa, quase intocada. Elise tentou manter uma fachada de normalidade, insistindo que comessem, que bebessem um pouco de vinho para acalmar os nervos. Mas a comida parecia sem gosto, o vinho, amargo. Ela observava cada membro de sua família, o silêncio pesado sobre a mesa, que só era quebrado pelo crepitar da lareira. Pensava nos murmúrios de resistência que ultimamente começavam a circular, nas noites em que Antoine saía alegando ir caçar, mas voltando com um brilho diferente nos olhos. A visita de Richter era mais do que uma inspeção de rotina. Era um lembrete brutal do poder do Reich, uma advertência velada contra qualquer faísca de rebeldia. A chegada foi pontual, como um relógio militar. O rugido dos motores cortou o silêncio da noite já escura, seguido pelo chiado dos pneus na gravilha. 2 Mercedes pretos pararam em frente à estalagem, suas luzes varrendo a fachada antiga. Portas se abriram com um baque surdo e botas pesadas pisaram o chão. Elise, Antoine e Marie estavam alinhados na porta, sorrisos forçados nos rostos, enquanto o vento frio chicoteava seus cabelos. O Obersturmbannführer Richter desceu do primeiro carro, alto, com ombros largos e um uniforme impecável que parecia engolir a luz. Ele irradiava uma autoridade gelada. Seus cabelos loiros eram penteados para trás com precisão, e seus olhos azuis, de um tom quase transparente, varriam o ambiente sem fixar-se em nada, mas parecendo registrar tudo. Ele não sorriu. Não houve um aceno. Apenas um olhar que atravessava a Elise, como se ela fosse tão transparente quanto o ar gelado que ele respirava. "Boa noite", disse ele em um francês impecável, embora com um sotaque germânico acentuado. Sua voz era profunda e controlada, sem qualquer emoção. "Obersturmbannführer Richter, estamos de passagem. Seus alojamentos foram recomendados." Elise fez uma pequena reverência. "Bem-vindo, Herr Obersturmbannführer. A alberge do Lion d'Or está à sua disposição. Tudo está preparado." Ele assentiu ligeiramente, os olhos movendo-se de Elise para Antoine, depois para Marie, detendo-se por um instante no braço de Antoine, onde a manga estava ligeiramente rasgada, revelando uma pequena mancha de sujeira que ele não havia conseguido esconder. Um de seus homens, um tenente mais jovem e de rosto severo, instruiu os outros a descarregar a bagagem. A inspeção da estalagem foi meticulosa. Richter caminhou pelos corredores, sua presença preenchendo cada canto. Ele verificou o estado dos quartos, correu o dedo sobre uma prateleira em busca de pó. Felizmente, não encontrou nenhum. Parou no balcão do bar, seus olhos demorando-se nas garrafas de vinho local, depois na porta dos fundos que levava à cozinha. Elise, seguindo-o a cada passo, sentia o coração martelar nas costelas, as mãos úmidas de suor frio. Cada respiração parecia audível demais. Na cozinha, ele observou os potes de cerâmica, os alimentos frescos, a chama baixa no fogão. Seus olhos se detiveram sobre uma tigela de sopa de cebola que Marie estava preparando, o aroma reconfortante que parecia estranhamente fora de lugar na presença sombria do oficial. Ele não disse nada, não provou, apenas observou. O momento de maior tensão veio quando ele se aproximou da lareira na sala comum. Jean-Luc, que deveria estar escondido, havia descido sorrateiramente e estava sentado no tapete, desenhando com um pedaço de carvão em um papel amassado, a poucos metros da entrada.
No pânico, Alice não percebeu que o menino havia esquecido de guardar seu desenho, uma imagem de um pássaro voando livremente, com o sol a oeste. Richter parou e seus olhos, que pareciam não se fixar em nada, pousaram no desenho. Elise viu o sangue gelar em suas veias. "O que é isso?" perguntou Richter, sua voz não mais alta do que um sussurro, mas carregada de uma autoridade que congelou Alice no lugar. Jean-Luc, assustado, olhou para cima. Alice deu um passo à frente, pronta para intervir, para mentir, para fazer qualquer coisa. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, o tenente que acompanhava Richter, percebendo o constrangimento, se apressou. "Um desenho infantil, Herr Obersturmbannführer", disse ele, com um tom um pouco mais apressado do que o habitual. "Crianças e suas fantasias." Richter olhou para o desenho por um instante a mais, seus olhos sem emoção. Então, sem uma palavra, desviou o olhar para Alice. "A ordem e a disciplina são cruciais, Madame Dubois", disse ele, dirigindo-se a ela diretamente. "Especialmente em tempos de guerra, as aldeias que compreendem isso prosperam. Aquelas que não o fazem, bem, sofrem as consequências." Ele fez uma pausa, o silêncio se estendendo pesado e ameaçador. "Há rumores sobre atividades dissidentes nesta área. Garanto-lhes que o Reich não tolerará tais insubordinações." Seus olhos varreram Alice e Antoine, cujos músculos estavam tensos. "Nós garantiremos que a paz prevaleça, com ou sem a cooperação de todos." Ele se virou então, seu casaco cinza chumbo girando. "Leve-nos aos nossos quartos. Temos uma longa jornada à nossa frente." A partida de Richter e seus homens, horas depois, após uma refeição escassa e um interrogatório velado sobre os movimentos e atitudes dos aldeões, foi um alívio tão grande que Alice sentiu as pernas fraquejarem. O cheiro de seu tabaco forte pairava no ar, um lembrete persistente de sua presença. O silêncio que se seguiu à partida dos carros era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços contidos de Marie. Antoine se sentou pesadamente à mesa, o rosto em suas mãos. "Foi um aviso", ele murmurou. "Um aviso para todos nós." Alice assentiu, abraçando Jean-Luc, que estava pálido e abraçava seu desenho amassado. O pássaro voando livremente agora parecia um símbolo ainda mais potente e perigoso. A visita do Obersturmbannführer não trouxe destruição física nem prisões, mas deixou uma ferida ainda mais profunda na alma de Saint-Pierre, uma confirmação sombria de que a sombra do Reich era longa e impiedosa, pronta para esmagar qualquer luz de esperança ou resistência. E na quietude da noite, Alice sabia que a luta silenciosa de sua família e de sua aldeia apenas começara. O cheiro de pólvora e desespero era o perfume diário de João. Em meio aos escombros que um dia foram lares, o silêncio intermitente era quase mais aterrorizante que o estrondo dos bombardeios, pois preenchia o vazio com a crueza da perda. Dias se misturavam em uma pasta cinzenta, a fome, um companheiro constante, o sono, um inimigo furtivo. A guerra havia esfolado não apenas a paisagem, mas também a pele da alma, deixando um nervo exposto, sensível a cada sopro de dor, mas já quase insensível à própria existência. A carne se tornava mera carcaça, a alma um eco distante. Foi então que a melodia quebrada de um choro, fina e persistente como o zumbido de uma abelha moribunda, perfurou a névoa de sua apatia. Vinha de um amontoado de tijolos e concreto retorcido, o que um dia fora a fachada de uma padaria. João hesitou. O instinto primordial gritava para ignorar, para seguir, para não se enredar em mais uma tragédia pessoal num mar de tragédias coletivas. O que mais havia para dar senão a própria morte? Mas algo, um resquício quase esquecido, se mexeu no peito de João. Uma lembrança fugaz da irmã mais nova, de uma vida antes do pó e do sangue, antes que cada ser humano se tornasse uma ameaça em potencial ou mais um corpo a ser ignorado. Com uma urgência que não sentia há anos, ele se moveu,
seus passos cautelosos sobre os destroços. Encontrou-a lá. Uma menina não mais que 7 anos, aninhada entre os escombros, os olhos grandes e vazios fixos em lugar nenhum. O corpo pequeno tremia não apenas de frio, mas de um pavor silencioso. Seus joelhos estavam ralados e uma mancha escura no casaco surrado denunciava o sangue de um corte. João se agachou, estendendo a mão lentamente, como se para não assustar um animal ferido. A menina recuou como um animal ferido. Seus lábios tremiam, mas nenhum som adicional saiu. Era como se a capacidade de gritar já tivesse se esgotado, ou como se ela soubesse que gritos eram inúteis aqui. João tirou do bolso o último pedaço de pão seco, um tesouro racionado que ele guardava para o momento de maior desespero. Era seu último recurso, sua última defesa contra a fome que roía suas entranhas. Ele o ofereceu sem palavras, com a palma da mão aberta. Os olhos dela, antes vazios, fixaram-se no pão, depois nele. Uma confusão, seguida de uma fagulha de compreensão, atravessou seu olhar. Ela estendeu uma mãozinha pálida e seus dedos finos e sujos hesitaram antes de agarrar o pedaço de pão como se fosse o objeto mais precioso do universo. Levou-o à boca com avidez, mastigando devagar, o ato de comer uma cerimônia solene. João não sentiu fome naquele momento, sentiu algo mais complexo. Uma dor que não era física, mas que o atravessava, misturada com uma estranha e quase indesejada sensação de propósito. Naquele instante, sob o céu carregado de fumaça, não havia soldados, apenas 2 seres humanos, um oferecendo e o outro aceitando um pedaço de vida em meio à morte. Ele estendeu a mão novamente, desta vez para a menina. Um pequeno, quase imperceptível, aceno de cabeça. A menina, com a boca cheia de pão, hesitou mais uma vez, mas então colocou sua mãozinha gelada na de João. Era um peso inesperado de vida em sua palma, um choque sutil que o trouxe de volta à realidade de seu próprio corpo. A barreira do medo e da desconfiança se dissolveu, ainda que por um breve sopro. João não sabia para onde ir, o que fazer. Não havia um lugar seguro, mas, enquanto se moviam, protegidos pelas sombras longas dos prédios em ruínas, ele sentiu algo. Uma leve picada de dor, misturada com uma inegável, assustadora esperança. Era o ato final de humanidade, talvez. Não uma grande declaração, não um heroísmo glorioso transmitido em canções, mas a escolha consciente de estender uma mão, de compartilhar o último pão, de reconhecer a centelha de vida no meio da morte que os engolia. E, enquanto o mundo desmoronava ao redor, essa pequena chama era tudo o que restava, a última resistência contra o esquecimento total, o último fôlego de algo que valia a pena salvar. O céu chorava cinza sobre o que restara da vila, e a lama pegajosa agarrava-se às botas pesadas de João a cada passo. O cheiro de pólvora e desespero era uma constante no ar pesado, misturando-se à umidade trazida pela chuva incessante. Soldado João, com os ombros curvados não apenas pelo peso do equipamento, mas pela exaustão que corroía os ossos, seguia adiante, seus olhos varrendo o perímetro com a familiar mistura de cautela e indiferença. As explosões distantes eram como batimentos cardíacos irregulares de um monstro adormecido que a qualquer momento poderia despertar em fúria total. Entre os escombros fumegantes de uma casa outrora modesta, João notou uma figura miúda e encurvada. Era uma mulher idosa, Dona Isabel, seu rosto vincado por incontáveis verões e agora pela crueza de uma guerra que não poupava ninguém. Ela tentava arrastar um velho baú de madeira, um objeto que parecia pesá-la mais que seu próprio corpo frágil, através da rua enlameada. Seus movimentos eram lentos, dolorosos, e cada tentativa de puxar o baú resultava em um suspiro rouco e um novo esforço inútil. Ela estava sozinha, no meio do caos, lutando contra o que parecia ser seu último resquício de passado. O primeiro instinto de João
foi ignorar. Soldados tinham ordens, patrulhas a cumprir, e sentimentos eram luxos perigosos. Mas algo na fragilidade dela, na teimosia silenciosa com que se agarrava àquele baú, talvez o único bem que lhe restava, o fez parar. Ele hesitou por um segundo, sentindo o peso das decisões rápidas que a guerra exigia. Depois, sem dizer uma palavra, deu alguns passos firmes em direção a ela. Dona Isabel, assustada pela presença repentina, levantou os olhos. Eram profundos e cansados, mas carregavam uma centelha de dignidade. João viu neles não medo de um soldado, mas o cansaço de uma vida que testemunhara demais. Ele não falou, apenas apontou para o baú e depois para as próprias mãos, um gesto mudo de oferta. Ela compreendeu. Um sorriso tênue, quase imperceptível, aflorou em seus lábios rachados e ela assentiu levemente. João agachou-se, suas mãos calejadas envolvendo as alças do baú. Era pesado, mais do que ele esperava, cheio talvez de memórias mais do que de objetos. Com um movimento suave, ele o ergueu, sentindo a tensão em seus músculos já fatigados. Dona Isabel o guiou com um olhar em direção a um abrigo improvisado sob o teto parcialmente desabado de uma igreja, um local que oferecia um pouco mais de proteção contra a chuva e a vista de possíveis atiradores. Caminharam lado a lado, o silêncio preenchido apenas pelo ruído da chuva e o distante som da artilharia. Ao chegarem ao refúgio, João gentilmente depositou o baú no chão seco. Dona Isabel tocou seu braço coberto de sujeira com uma mão enrugada, a palma áspera e quente. Não havia troca de informações, promessas, nenhum obrigado formal que se perdesse no vento. Havia apenas aquele toque, um olhar de gratidão profunda que se gravou na alma de João. Naquele instante breve, a tempestade de aço e pólvora pareceu diminuir, e um calor estranho e esquecido se acendeu em seu peito. Era um lampejo do que restava da humanidade, um lembrete do mundo que um dia fora, e talvez pudesse ser novamente. João assentiu, virou-se e continuou sua patrulha. A chuva ainda caía, os sons da guerra ainda ecoavam, mas algo havia mudado. Aquele breve encontro gravou-se em sua alma, um eco suave em meio ao rugido da tempestade. A imagem de Dona Isabel e o peso daquele baú em suas mãos era um contraponto silencioso à destruição ao redor. Era a prova de que, mesmo no olho do furacão, a bondade podia encontrar um caminho, um farol bruxuleante na escuridão, lembrando que nem tudo estava perdido. E João, o soldado exausto, sentiu um alívio leve, quase imperceptível, no peso da sua própria existência.